Os Estados Unidos são o país mais poderoso da Terra, com o maior exército, uma economia de 28 trilhões de dólares e uma rede de alianças sem igual. Mas, em 1780, a América era uma nação nova, afundada em dívidas de guerra, com 13 estados funcionando como países separados. E o mais importante dos pais fundadores que resolveria esses problemas não veio da nobreza. Na verdade, ele era um imigrante órfão, cuja cidade natal foi destruída por um furacão quando ele era adolescente. Alexander Hamilton era o maior dos forasteiros, munido apenas de seu intelecto e ambição. Como ele solucionou a crise financeira dos Estados Unidos da América e ajudou o país a se tornar uma superpotência global? Vamos descobrir. A jornada de Hamilton começou no improvável lugar das Índias Ocidentais Britânicas. Nascido em 1755 na Ilha de Nevis, Hamilton era filho ilegítimo de James Hamilton e Rachel Fawcett. Sua infância foi marcada pela pobreza, estigma social e tragédia. Órfão aos 12 anos de idade, quando sua mãe morreu de febre amarela, Hamilton enfrentou um futuro com obstáculos aparentemente intransponíveis. No entanto, um desastre natural mudou o rumo da vida de Hamilton. Com apenas 15 anos, ele escreveu um relato vívido de um furacão devastador que atingiu o Caribe. Esta carta, publicada em jornal local, chamou a atenção dos líderes da comunidade. Reconhecendo seu talento excepcional, eles arrecadaram fundos para enviar Hamilton à América do Norte para sua educação. Sem saber, desencadeando uma série de eventos que moldariam uma nação, o talento de Hamilton com a caneta iniciou sua jornada para a América. Mas foi sua habilidade militar que o alçou aos mais altos escalões da sociedade. Como esse jovem imigrante, sem experiência militar prévia, se tornou o braço direito da figura mais poderosa da Guerra Revolucionária. A resposta envolve movimentos estratégicos que fariam Sun Tzu se orgulhar. Em 1775, Hamilton ingressou na milícia voluntária Corações de Carvalho, destacando-se rapidamente por sua liderança natural. Seu primeiro combate ocorreu em agosto de 1776, quando liderou sua companhia de artilharia em batalhas contra os britânicos em Nova York. A rápida ascensão de Hamilton nas fileiras era um testemunho de seu talento excepcional e ambição inabalável. Em menos de um ano após se juntar à causa revolucionária, ele chamou a atenção de ninguém menos que George Washington. Reconhecendo o potencial de Hamilton, George Washington nomeou o jovem oficial como seu ajudante de ordens em março de 1777, tornando-o efetivamente seu chefe de gabinete com apenas 22 anos de idade. A função colocou Hamilton no centro do esforço de guerra, responsável por redigir ordens, coordenar com outros oficiais e gerenciar a vasta correspondência de George Washington. Mas, apesar do prestígio de sua posição, Hamilton ansiava pela glória de comandar no campo de batalha. Sua ambição e desejo de destaque militar o fizeram pedir repetidamente um comando de campo a George Washington. Após anos de recusas, George Washington finalmente deu a Hamilton a chance que ele queria, pouco antes da decisiva Batalha de Yorktown. Em 1781, foi em Yorktown que Hamilton provaria seu valor como comandante militar. Na noite de 14 de outubro de 1781, Hamilton comandou um ousado ataque noturno ao reduto Al-10, posição britânica estratégica. Com baionetas caladas e sob ordens de manter absoluto silêncio, eles avançaram sobre os casacas vermelhas. O ataque foi preciso e surpreendeu os defensores britânicos. Em apenas 10 minutos, Hamilton e suas tropas conseguiram capturar o reduto 10, um feito que contribuiu significativamente para a rendição britânica em Yorktown, desempenhando um papel crucial na capitulação britânica que efetivamente encerrou a Guerra Revolucionária. Hamilton se tornou um herói da independência americana, e suas experiências durante a guerra moldaram profundamente sua visão para o futuro dos Estados Unidos. Ele testemunhou em primeira mão as ineficiências do Congresso Continental e os desafios impostos por um governo central fraco. Essas observações mais tarde alimentariam sua defesa por um sistema federal forte, capaz de unir os diferentes estados em uma nação coesa. Além disso, sua relação próxima com Washington lhe proporcionou percepções únicas sobre os desafios da liderança e da governança.
Essa perspectiva seria inestimável nos anos seguintes, enquanto Hamilton trabalhava para moldar as bases econômicas e políticas de uma nova república. Após a guerra, Hamilton concentrou-se na construção da nação, mas suas ideias de um governo central forte e de uma economia industrial estavam longe de serem universalmente aceitas. Hamilton acreditava que o governo central precisava ser forte para manter a nação estável o suficiente para ser próspera. Essa visão, no entanto, colocava Hamilton em desacordo com muitos dos outros pais fundadores, que temiam o potencial de tirania em um sistema federal poderoso. Tinham acabado de fugir do domínio de um rei e não queriam criar outra monarquia. Na Convenção Constitucional de 1787, as ideias de Hamilton foram tão radicais que quase comprometeram todo o processo. Ele defendia uma forma de governo que incluía uma monarquia eletiva limitada, um conceito que foi recebido com descrença e rejeição total pelos outros delegados. Apesar da rejeição de suas ideias mais extremas, Hamilton seguiu sendo fundamental na criação do novo governo. Ele se tornou um dos principais autores dos Federalist Papers, uma série de 85 ensaios escritos para persuadir os estados a ratificarem a Constituição. Nesses escritos, Hamilton expôs as falhas dos atuais artigos da Confederação e defendeu com paixão os benefícios de um governo central mais forte. A base do raciocínio de Hamilton era a segurança nacional. Você não poderia formar um grande exército e armá-lo sem uma economia robusta, mas nunca terá uma economia robusta se o ambiente para fazer negócios não for estável. Hamilton afirmou corretamente que isso não se consegue com uma burocracia ou legislatura grande, mas sim com um comandante. A divisão ideológica entre Hamilton e os outros pais fundadores, particularmente Thomas Jefferson, era marcante. Enquanto Hamilton idealizava uma nação industrializada, Jefferson defendia uma sociedade agrária com autoridade federal limitada. Esse desacordo fundamental sobre a direção do país levou à formação dos primeiros partidos políticos dos Estados Unidos, com Hamilton liderando os federalistas e Jefferson à frente dos democratas republicanos. Hamilton afirmou famosamente: se esses estados não estiverem unidos sob um governo federal, inevitavelmente terão guerras entre si. Os conflitos de Hamilton com Jefferson e James Madison sobre política financeira e estrutura do governo foram os primeiros exemplos dos conflitos partidários que definiriam a política americana. No final das contas, a visão de Jefferson e Madison para a Constituição conquistou mais apoio popular, mas, com a persuasão de Hamilton, ela incluiu um executivo forte. Os Estados Unidos conquistaram sua independência, mas isso teve um preço alto. Afundados em dívidas de guerra e sem crédito, o futuro da nação estava por um fio. Hamilton foi nomeado secretário do Tesouro por George Washington em um momento crucial da história, e suas estratégias controversas estavam prestes a reescrever as regras das finanças nacionais para sempre, e Hamilton não perdeu tempo. Com uma iniciativa ousada, ele propôs criar uma dívida pública, assumindo todas as dívidas dos estados da Guerra Revolucionária. Essa estratégia visava fortalecer a credibilidade dos Estados Unidos da América e atrair investimentos externos. Hamilton argumentou que, ao demonstrar que os Estados Unidos da América poderiam pagar suas dívidas, isso incentivaria bancos estrangeiros a emprestar dinheiro ao novo governo, fornecendo o capital tão necessário para o crescimento e desenvolvimento. Mas a visão de Hamilton ia além da consolidação das dívidas. Ele reconheceu que, para os Estados Unidos prosperarem, era necessário um sistema financeiro robusto, capaz de sustentar uma economia dinâmica. Para isso, ele propôs a criação de um banco nacional, um conceito que se mostraria crucial para administrar as finanças do país e facilitar o comércio. O banco serviria como um repositório para os fundos do governo, emitiria uma moeda padronizada e concederia empréstimos a empresas e indivíduos, estimulando a atividade econômica. As inovações financeiras de Hamilton não pararam por aí. Ele implementou um sistema de tributação abrangente que incluía tarifas e impostos sobre o consumo, estabelecendo as bases para uma fonte estável de receita para o governo. Esse sistema ajudou não apenas a quitar a dívida nacional, mas também a financiar funções essenciais do governo e o desenvolvimento da infraestrutura.
e a eficácia das políticas de Hamilton foi transformadora. Quando deixou o cargo, os Estados Unidos já tinham alcançado uma classificação de crédito igual à de qualquer nação europeia. Hamilton criou a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América para combater o contrabando, fortalecendo as receitas do governo com taxas alfandegárias e mostrando sua visão ampla das finanças nacionais. O conceito de poderes implícitos era central para a visão econômica de Hamilton, que ele articulou para justificar a criação do Banco Nacional, apesar das ambiguidades na Constituição. Essa doutrina teria implicações de longo alcance para a interpretação da autoridade federal, moldando o equilíbrio de poder entre os governos estaduais e nacional por gerações futuras. Mais importante, o sistema financeiro de Hamilton criou as bases para a economia de mercado nos Estados Unidos. Ao estabelecer o Estado de Direito por meio de contratos executáveis e respeito à propriedade privada, ele lançou as bases para a prosperidade nacional. Suas políticas incentivaram o empreendedorismo, o investimento e a inovação em todos os Estados Unidos, e a importância de seu impacto ficou clara logo após ele deixar o cargo. Administrações subsequentes, incluindo as de Jefferson e Madison, descobriram que quaisquer alterações significativas na arquitetura financeira de Hamilton levavam a crises econômicas, ressaltando a solidez fundamental de sua abordagem. Ao criar uma nação forte e digna de crédito com um sistema financeiro robusto, Hamilton preparou os Estados Unidos para se tornarem uma superpotência. Um grande diplomata francês chamado Talleyrand conhecia Napoleão, conhecia todos os grandes generais e disse que Alexander Hamilton era de longe o maior homem de sua época. Olhando para a história, Theodore Roosevelt disse que Alexander Hamilton foi o estadista americano mais brilhante que já existiu. Possuindo o intelecto mais elevado e aguçado de seu tempo, apesar de ser um grande homem, seus últimos anos foram tudo menos grandiosos. Descobriu-se que ele teve um caso e fez a escolha confusa de detalhar, em um documento de 95 páginas, cada detalhe do caso e da chantagem feita pelo marido da mulher com quem ele teve o caso. E então morreu em um duelo com Aaron Burr, onde jogou sua pistola fora antes do disparo. Na minha primeira versão deste vídeo, eu contei essas histórias com mais detalhes, mas esse não é o objetivo do vídeo que eu fiz. Não é isso que eu quero que você leve dessa história. Quando você considera o impacto do trabalho e da vida de Alexander Hamilton, ele foi o mais importante dos pais fundadores e tinha uma visão muito específica. Isso estava em desacordo com muitos dos outros homens que são idolatrados pela criação da Constituição. Ele também foi uma das primeiras pessoas a viver o sonho americano, passando de órfão no Caribe para os mais altos escalões da sociedade. Quando sua vida chegou ao fim, vou deixar vocês com mais uma citação de Hamilton. Minha ambição é tão forte que rejeitaria as condições humilhantes de um escriturário e arriscaria minha vida, mas não meu caráter, para melhorar minha posição. Vamos torcer para que ainda venham muitas pessoas capazes de realizar o sonho americano. E se elas conseguirem ter apenas 1/10 do impacto de Alexander Hamilton, já estarão indo muito bem. Obrigado por ver.